Bom dia, crianças. Capítulo 7, Segunda Guerra Mundial, dando continuidade aí na página 42. Frente Ocidental. Em abril de 1940, os alemães invadiram a Dinamarca por razão de segurança, pois esse país faz divisa com a Alemanha. Na sequência, eles ocuparam a Noruega, visando aí garantir o fluxo de minério de ferro que os alemães importavam da Suécia, país vizinho aos noruegueses. No mês de maio, Bélgica, Holanda e Luxemburgo também passaram ao domínio nazista. A França foi atacada e a linha Maginot, que é uma linha de fortificações que os franceses haviam construído ao longo de suas fronteiras com a Alemanha e a Itália, foi atingida. Soldados franceses e britânicos aliados da Bélgica foram empurrados até Dunkerque, na França, onde mais de 300 mil homens passaram para o outro lado do Canal da Mancha, na chamada retirada de Dunkerque. Paris caiu sob o domínio nazista e a França foi dividida em duas áreas, uma zona ocupada pelos alemães e outra com capital em Vichy e um governo que colaborava com os nazistas, tendo como líder aí o Marechal Henri Philippe, herói francês aí na Primeira Guerra. Após sucessivas vitórias na primeira fase da guerra, Hitler estabeleceu aí domínio sobre toda a região central ocidental na Europa, exceto Romênia e Itália, que eram suas aliadas. Algumas nações se declararam neutras, como a Espanha, Portugal, Turquia, Suécia e Suíça. A Inglaterra mantinha suas defesas e fornecia exércitos aos aliados na luta contra a expansão nazista. Os alemães prepararam aí a Operação Leão do Mar, cujo objetivo era o desembarque em território inglês. Tal ação seria precedida aí por bombardeios aéreos, o que passou a ocorrer a partir de 1940. A Força Aérea Nazista despejou dia e noite bombas sobre as principais cidades da Inglaterra. E apesar dos números de mortos, feridos e prejuízos materiais, os britânicos resistiram ao massacre e venceram. Em menos de 6 meses, Hitler perdeu em torno de 2.000 aviões nessa batalha. O mito de invencibilidade alemã começava a ser quebrado, né? Vocês estão vendo aí na foto crianças londrinas em meio às suas casas aí bombardeadas pelos alemães. A determinação dos ingleses em resistir à liderança de Winston Churchill, a eficiência da Real Força Aérea com seus extraordinários aviões e pilotos e o fato de os ingleses terem decifrado os códigos alemães explicam aí o fracasso dos ataques nazistas. Aí no mapa vocês podem ver a extensão do expansionismo alemão durante a Segunda Guerra, né? Mostra as áreas da Europa e do norte da África sob o controle aí nazista. Toda essa parte em vermelho pertenceu a Hitler, ao nazismo, em 1942. Em 1940, diante das sucessivas vitórias da Alemanha, Benito Mussolini, que apoiava os alemães, mas ainda não tinha efetivamente entrado no conflito, declarou guerra à França e à Inglaterra. Seu objetivo era conquistar áreas francesas e inglesas aí na África. Mesmo com uma Itália despreparada militarmente, Mussolini atacou a Grécia e depois o norte da África. Porém, após algumas vitórias, os fascistas passaram a ser vencidos pelos britânicos e somente com o apoio dos alemães continuaram aí a ocupar alguns pontos importantes. Em 1941, os alemães atacaram a Iugoslávia e a Grécia. Milhares de sérvios que apoiavam a União Soviética foram assassinados. Italianos e alemães defendiam aí o surgimento de um Estado para os croatas, povo que também habitava a Iugoslávia. Contudo, a proposta ítalo-alemã era que esse novo Estado fosse totalmente subordinado ao eixo, né? O que impediu aí a adesão de muitos croatas. Assim como o ano de 1917 foi decisivo para a Grande Guerra, a Primeira Grande Guerra, o ano de 1941 marcou uma mudança nos rumos da Segunda Guerra.
pois houve a entrada aí da União Soviética e dos Estados Unidos no conflito, ao lado aí dos aliados. Em 1941, o exército alemão surpreendeu os soviéticos, até então seus aliados, atacando o território da União Soviética. Embora Hitler tivesse aí firmado com Stalin um pacto de não agressão, ele acreditava que seus sucessos na frente ocidental dariam a possibilidade de continuar ampliando suas anexões, aumentando seus territórios, agora em direção ao Oriente, e especialmente ao território soviético. O serviço de espionagem soviético avisou sobre a intenção de Hitler, mas Stalin não acreditou. Ele continuou confiando em Hitler. E aí, a ofensiva alemã foi avassaladora. Os alemães eles puseram em prática a chamada Operação Barbarossa, que consistia aí em um maciço ataque à União Soviética. E em poucos dias, um amplo território da União Soviética estava ocupado e os alemães se aproximavam das importantes cidades, que eram Moscou e Leningrado. A partir desse momento, a Alemanha passou a guerrear em dois lados, oeste de seu país com a frente ocidental contra os aliados e a leste com a frente oriental contra a União Soviética. E acabou aí se unindo aos aliados depois, a União Soviética, Em dezembro, com tropas oriundas aí da Sibéria, acostumadas ao frio, o general George desencadeou uma gigantesca contraofensiva, mantendo aí os alemães a uma boa distância de Moscou. No entanto, Hitler menosprezava a força militar soviética e acreditava em uma vitória antes do inverno. Os alemães, eles se prepararam um pouco para a situação que enfrentariam, usando roupas inadequadas para tão baixas temperaturas, e o resultado foi a morte aí de soldados alemães por congelamento e o não funcionamento de veículos e de metralhadoras refrigeradas à água, que emperravam, As relações diplomáticas entre os Estados Unidos e o Japão estavam abaladas desde a agressão japonesa à China, em 1932. A causa principal dessas tensões entre os dois países foi a disputa pelo domínio das fontes de matérias-primas e dos mercados da região do Pacífico. Desde 1928, Hirohito era um imperador japonês, como apoiava militares nacionalistas, totalitários e expansionistas, aliou-se aí às forças do eixo. Quando os estadunidenses interromperam a venda de petróleo para o Japão, o primeiro-ministro desse país, que é o general Hideki Tojo, convenceu o imperador a atacar Pearl Harbor, que é a principal base militar dos Estados Unidos no Pacífico. Assim, na manhã de 7 de dezembro de 1941, ocorreu o ataque. Os estadunidenses consideraram aí o ataque japonês uma traição e, por esse motivo, o presidente decretou a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra. A Alemanha e a Itália, aliadas aí do Japão, por sua vez, declararam guerra também aos Estados Unidos. Em poucos meses, os japoneses ocuparam Hong Kong, Singapura, Malásia, Filipinas e grande parte do Extremo Oriente. A resistência obstinada aí dos povos asiáticos, que haviam sido dominados pelos japoneses, contribuiu para que, em médio prazo, com a participação dos Estados Unidos, o Japão fosse derrotado. Dessa forma, as vitórias estadunidenses nas batalhas do Mar de Coral, de Midway e de Guadalcanal, em 1942, puseram fim aí à ofensiva japonesa. Rendição alemã. A entrada aí dos estadunidenses e dos soviéticos no conflito foi determinante para inverter a marcha dos acontecimentos. Rapidamente a guerra se tornou favorável aos aliados. A partir de 1942, com o fortalecimento das tropas desse grupo, houve aí diversas derrotas das forças do eixo. Os aliados estabeleceram um plano que envolvia o avanço por 3 frentes de ação:
Na frente ocidental, os soviéticos deveriam expulsar os alemães de seu território. Na frente ocidental, os aliados promoveriam a libertação da França a partir da Normandia, com a operação do dia D, e a libertação da Península Itálica, a partir da Sicília. Com a ação em 3 frentes, seria muito difícil para Hitler conseguir manter suas posições. A derrota alemã começou com a ofensiva soviética contra o exército alemão, em junho de 1941, até a derrota definitiva dos alemães na cidade de Stalingrado, em fevereiro de 1942. Ocorreram diversas batalhas entre os exércitos soviético e alemão. A estratégia adotada aí pelos soviéticos foi semelhante à utilizada na derrota de Napoleão, né? Eles usaram o inverno a seu favor. Em maio de 1943, os alemães foram expulsos da região africana, deixando aberto aí o caminho para o desembarque dos aliados na Itália. Com o desembarque de ingleses e estadunidenses na Sicília, em julho do mesmo ano, Benito Mussolini foi destituído do poder e encarcerado. Em setembro de 1943, o novo governo italiano do Marechal Pietro Badoglio firmou aí um tratado de paz com as forças aliadas, combatendo aí nazistas e fascistas. Mussolini foi libertado por um comando nazista e fundou no norte do país a República Social Italiana, conhecida como República de Salò. Em razão da localidade onde funcionava o governo, que era ali naquela região, porém tal república aí teve curta duração. Vocês estão vendo aí, ele cobria a Guerra Civil Espanhola, a Segunda Guerra Mundial e vários outros conflitos, esse jornalista aí, esse fotógrafo, Robert Capa. As fotos produzidas aí por ele no sul da Itália são prova de luta aguerrida para a expulsão dos nazistas que ocupavam aí a península. Mussolini tentou fugir para a Suíça, mas foi preso e fuzilado por antifascistas. A libertação da França teve início com o desembarque das tropas aliadas na Normandia em junho de 1944. O dia D, após o desembarque, a operação conhecida aí como Overlord exigiu aí 2 meses de combates para a libertação da França do domínio alemão. E em fevereiro de 1945, os líderes políticos dos principais países que lutaram ao lado dos aliados se reuniram em Yalta, cidade aí localizada no litoral do Mar Negro. Essa reunião ficou conhecida como Conferência de Yalta, ocorreu aí em segredo e teve como objetivo decidir o fim da Segunda Guerra. Entre as determinações dessa conferência, estabeleceu-se aí que a Alemanha deveria ser dividida em áreas de influência, controladas pelos países vencedores da guerra, e que a União Soviética exerceria um controle sobre os países da Europa Oriental. Além disso, seria criada a Organização Nacional das Nações Unidas, ONU. Com o avanço aí dos aliados, as cidades alemãs passaram a sofrer pesados bombardeios e muitas casas foram destruídas pelas explosões e pelos incêndios que se seguiram. A população civil alemã sofreu grandemente. Em 1945, a Alemanha ela foi invadida pelas tropas aliadas. Em 30 de abril desse ano, Hitler se suicidou. E em 2 de maio, a bandeira vermelha soviética tremulou no Reichstag, em Berlim. No dia 8 de maio, o governo alemão se rendeu, dando fim ao Terceiro Reich. A Segunda Guerra Mundial chegou ao fim, embora os conflitos ainda tenham continuado no Pacífico até o mês de agosto. Acontece também a rendição japonesa. No início de 1945, os aliados já haviam praticamente vencido a guerra, mas o Japão e os Estados Unidos ainda combatiam no Pacífico. Os japoneses se negavam a negociar qualquer tipo de rendição em defesa de sua nação, adotaram um comportamento de autossacrifício. A população civil, inclusive adolescentes e crianças, foi mobilizada em nome do esforço de guerra, e nesse
contexto, a ação dos kamikazes, pilotos que se arremessavam com seus aviões contra os alvos estabelecidos, também fez parte da tática de guerra japonesa. Os Estados Unidos foram severos com os japoneses, fazendo constantemente ataques com os bombardeios B-29 nas principais cidades do Japão. Somente na capital, Tóquio, um único ataque realizado por 300 aviões estadunidenses causou mais de 80 mil mortes. Nem assim os japoneses davam os sinais de rendição. Assim, os Estados Unidos, que planejavam invadir o Japão, mudaram de estratégia. E no dia 6 de agosto de 1945, eles lançaram uma bomba atômica sobre a cidade de Hiroshima. No dia 9, outra bomba foi lançada sobre a cidade de Nagasaki. O saldo total dos dois ataques ultrapassou os 100 mil mortos. Contabilizou-se aí um número semelhante para os feridos também. Diante aí do que houve em Hiroshima e Nagasaki, o orgulho patriótico dos japoneses foi definitivamente arrasado. Em menos de uma semana após os dois bombardeios, o Japão se rendeu incondicionalmente. A lealdade dos japoneses pôde ser verificada quando o imperador Hirohito pediu a deposição das armas e a aceitação da derrota, e o povo acatou. Após as explosões das bombas atômicas em território japonês, chegava ao fim a Segunda Guerra Mundial. Os campos de extermínio e o julgamento de Nuremberg. A Segunda Guerra Mundial ela levou à morte cerca de 45 milhões de pessoas, além de ter feito milhares de feridos. O país que teve maiores perdas foi a União Soviética, com 20 milhões de vítimas. Com o avanço das tropas aliadas sobre os territórios ocupados aí por Hitler, foram revelados os campos de extermínio mantidos aí pelo regime nazista ao longo da guerra. Exterminar os adversários em uma guerra era uma prática muito comum. Vários outros países utilizaram o mesmo expediente desde que temos notícias de conflitos na história da humanidade. A convicção dos alemães de que eram superiores e se apoiava aí na crença de que havia povos inferiores a eles. Entre esses povos encontravam-se os judeus, que eram considerados aí menos evoluídos de todos. O líder nazista aproveitou essa estrutura de extermínio para eliminar outros grupos que também considerava perigosos para a sociedade, como os ciganos, os alemães com deficiência física ou mentais. Os arianos compunham aí a denominada raça pura, logo eles não poderia haver alemães com deficiência física ou mental, além de seus inimigos políticos e também de guerra. Todos esses eram exterminados por eles. No caso dos campos nazistas, chamou a atenção o fato de Hitler ter se aproveitado da guerra para realizar uma ideia há muito acalentada por ele, a chamada solução final, que consistia aí no extermínio de todos os judeus do mundo. Para atingir esse objetivo, os alemães construíram os campos de extermínio, onde os judeus eram obrigados a realizar trabalhos forçados para depois serem executados. Vocês estão vendo essas fotos aí? Os judeus eram segregados em guetos, regiões urbanas, em geral aí cercadas, onde os alemães concentravam a população judaica. Muitas vezes também de outras regiões, forçavam a viver sob condições miseráveis. Aí na foto mostra a rendição de judeus dentro do gueto de Varsóvia, depois de uma tentativa de resistência. Muitas experiências foram desenvolvidas pelos nazistas para encontrar formas mais eficientes de executar os judeus, com o objetivo de deixar os soldados nazistas o mais longe possível do processo de execução. Foram criadas as câmaras de gás. Nesses lugares pequenos e fechados, havia chuveiros que, em vez de água, liberavam gás venenoso para matar muitas pessoas de uma só vez, por intoxicação. Na sequência, os mortos eram levados aos fornos crematórios,
onde desapareciam, não deixando rastro de sua existência. Esse extermínio em massa pelos nazistas ficou conhecido como Holocausto. Estima-se que cerca de 6 milhões de judeus tenham sido vítimas dos nazistas. Mesmo antes do término do conflito, os líderes das potências aliadas já estavam aí decidindo a nova ordem mundial. Em julho de 1945, em Potsdam, subúrbio aí de Berlim, foi realizada uma nova conferência, na qual participaram Stalin, Trump, que é Franklin Delano, que é o presidente dos Estados Unidos, havia falecido, Franklin Delano, e Trump já estava no poder. E Clement Attlee, que é Winston de Churchill, tinha sido aí derrotado nas eleições parlamentares. Nesse encontro, as seguintes decisões em relação à Alemanha foram tomadas. São essas: os principais líderes do regime nazista seriam julgados por um tribunal que se reuniria em Nuremberg. A Alemanha deveria pagar 20 bilhões de dólares aos vencedores. A Alemanha seria dividida em 4 zonas de ocupação, dominadas por soviéticos, ingleses, estadunidenses e franceses. A indústria de guerra alemã seria suprimida. Tal como previsto na Conferência de Potsdam, ainda no ano de 1945, teve início o julgamento de Nuremberg, realizado em Nuremberg, na Alemanha. Esse julgamento aí foi promovido pelos aliados para que um tribunal internacional avaliasse os crimes de guerra de lideranças nazistas, e em 1946 e 1949, mais de 100 outros julgamentos também foram organizados nessa cidade. Após a guerra, a União Soviética e os Estados Unidos romperam a antiga aliança. Começava aí o período que ficaria conhecido como Guerra Fria, uma série de conflitos militares indiretos em um contexto aí marcado por questões ideológicas, espionagens, disputas por áreas de influência e toda sorte de competições entre a grande potência capitalista e a União Soviética, que representava aí para muitos o sonho socialista. Apesar da criação da ONU, que é a Organização Nacional das Nações Unidas, em 1945, cujo principal objetivo era assegurar a paz mundial, a corrida armamentista teve progressos consideráveis. Terminamos aí o capítulo, e aí eu quero que vocês agora respondam as atividades correspondentes ao capítulo. Começa aí na página 46 e vai até o final do capítulo. Também quero que vocês façam a pesquisa da página 50, respondam 52 e 53. Bons estudos, até a próxima aula.